Amém, irmãos? Como eu falei no dia que acabou a energia aqui, eu falei pro tio Léo hoje, a gente tava junto à tarde, eu falei, tio Léo, isso podia acontecer comigo, rapaz, tirar o microfone da minha mão, nossa, mas é responsabilidade muito grande, irmãos, né? É com muito tremor que eu tô aqui em cima, diante de tantas palavras recebidas, né? E aí o pastor ainda chega e fala desse jeito. Irmão, de mim mesmo eu não tenho nada. Quando ele chegou pra gente, né? E o Fael foi enviado lá para Catalão. Creio que Deus o levou, né? E ele chegou pra gente, pra mim, pra Kate, falou, isso depois de muito tempo, né? O pessoal falava, vocês precisam assumir o social. E eu falava assim, gente, a gente não quer estar à frente de nada, mas o coração a gente tem. E um dia ele falou para mim, falou, Danilo, o que nós precisamos, vocês lá, né? E eu falei para ele, falei, pastor, se o senhor achar que nós somos capacitados para isso, eis-me aqui. Amém, irmãos? E eu quero agradecer, né, pela presença de cada um, agradecer a minha esposa, minhas filhas, minha mãe, meus irmãos, a todos aí, meu cunhado. Irmãos, e com o coração cheio de gratidão mesmo. Eu não sei expressar quanta gratidão há no meu coração esses dias. Todos conhecem a Kate, né? Sou esposo da Kate, pai de 3 filhas maravilhosas, pai de um gigante que é o Iguinho, né? E o meu coração, irmãos, queima de alegria por isso. E eu sou muito grato por isso. E eu te amo, meu bem. Depois que você chegou na minha vida, tudo transformou. Tudo transformou a minha vida através da Kate. Ela me trouxe para Cristo, né? E quando eu conheci a Kate, irmãos, eu cheguei lá em casa e falei para minha mãe. Minha irmã estava junto, falei, mãe, eu conheci uma mulher agora, uma mulher de Deus. Ela parece a senhora. E é do coração igual da senhora. E quem não conhece minha mãe, irmão, precisa conhecer, todos conhecem o coração. Eu te amo, mãezinha. Oh, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Sabes tudo que eu não sei. Preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Aleluia, Jesus. Sabes glória a Deus. Que eu não sei. Irmãos, Deus me trouxe uma palavra no coração. E desde há muito tempo, né, em oração aqui com o Senhor, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E o dia que o pastor falou comigo, falou, ó, guerreiro, você vai pregar num turno lá. Em momento algum, irmãos, eu falei que não para ele, porque como ele é um homem de Deus, eu creio que cada um que está aqui ministrando, irmãos, ele colocou primeiro em oração. Ele trouxe em oração para depois que ele colocasse o nosso nome aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre a parábola do semeador, que está lá em Marcos, no capítulo 4. Eu queria que os irmãos abrissem lá. Ai, Jesus. Irmãos, a parábola do semeador, ela fala que o semeador ele saiu a semear. E muitas das vezes, irmão, o pastor sempre fala, pequenos itens na Bíblia nos chama atenção. E o que tem me chamado a atenção, irmãos, é que ele saiu para semear. Ele não semeou parado, ele não semeou em casa, ele saiu para semear. Isso tem falado no meu coração, irmãos, o quanto o Senhor tem me pedido nesses dias. Eu falei para ele esses dias, no momento com ele, eu falei, Senhor, o que você quer de mim para esse ano de 2025? E ele falou, meu filho,
me dá o seu tempo. Sabe por que ele pediu tempo, irmão? Porque o recurso ele já tem. Tudo é dele. Nada é meu, irmãos. Sabe por que eu falo assim, meus irmãos? Porque quando eu tinha o recurso para mim, ele me quebrou todinho, irmãos, e eu perdi tudo. Mas quando eu aprendi a colocar na mão dele, irmão, ele faz uma semente a 30, a 60 e a 100 por um. E eu queria compartilhar, né, Marcos capítulo 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador ele saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Meus irmãos, essa parábola do semeador, muitas das pessoas se deparam com semente, mas eu quero falar sobre semente um pouquinho mais tarde, se Deus me permitir o horário. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a terra, aonde a semente cai. E a semente, irmãos, todos nós sabemos que a semente ela é Cristo. Amém? E que a terra somos nós. O nosso coração é a terra. E o semeador, irmão, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele saiu, Luiz, a semear. E a minha pergunta nessa noite, irmãos: será que o Espírito Santo tem encontrado alguma terra para depositar a semente no nosso coração? Irmão, quantas das coisas temos ouvido aqui, né? E eu quero começar falando sobre a semente que cai na beira do caminho. Você sabe o que é essa semente, irmão, que cai na beira do caminho? Diante de tantas palavras que nós temos recebido aqui, meus irmãos, o inimigo vem e rouba ela de nós. Você sabe o que ele rouba? Uma coisa de eu pegar essa água aqui e pôr ela no copo e não beber dela, irmão. E eu não bebo dela e deixo ela aqui. E amanhã esse copo vem e cai. Eu não usufruí da palavra que o pastor Douglas passou aqui ontem. Eu não usufruí da palavra que o pastor Arnaldo trouxe na virada. Que palavra, pastor Arnaldo? Fala sobre tempo. E o quanto o tempo tem nos consumido, irmão. E muitas das vezes a gente depara com pessoas e fala assim: eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. E irmão chega e fala assim: mas Danilo, como que eu vou semear? Irmão, semeia o tempo. Irmão, semeia o tempo. Tantas pessoas precisando, irmão, do seu tempo, da sua palavra, do seu coração. E quanto isso tem falado comigo, meus irmãos. O pastor Arnaldo uma vez trouxe uma palavra aqui. Ele falou assim: ninguém é tão pobre que não pode dar um sabonete, irmãos. E lá no fundo tem um mercadinho social. Eu creio que aqui não tem ninguém que não tem o recurso de levar 1 quilo de sal, que custa 1 e pouquinho, meus irmãos. Mas muitas das vezes a gente deixa de semear na boa terra e nós perdemos a oportunidade de ser abençoado. Eu estou falando, irmãos, comigo mesmo. Quanto tempo eu andei nesse lugar? Quanto tempo eu ouvi da palavra de domingo? Quanto tempo eu ia na igreja de domingo? Isso não foi pouco tempo não, foi durante 10 anos. Durante 10 anos nós íamos na igreja no culto de domingo, irmão. E ali a palavra, ela era semeada. Ali a palavra era semeada, mas ela caía na beira do caminho. E ela não produzia nada, porque sabe por quê, pastor Arnaldo? Porque
O meu coração não estava pronto para receber aquela palavra e ela não germinava, não gera fruto. E mais para frente vai falar que a palavra ela caiu no terreno pedregoso, né? Muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós a recebemos a palavra de Deus. Irmão, hoje é dia 6. Que nós temos feito do dia 1º até o dia 6 de diferente na nossa vida que não fizemos em 2024, irmão. Eu quero dizer para cada um aqui nessa noite, se não fez nada ainda, irmão, corre o grande risco de você correr o 25 do mesmo jeitinho do 2024. Não tem como, irmãos, ouvir e beber de um rio de Deus que está fluindo nesse lugar desde o dia 31 da virada do ano, irmãos, e nós estarmos do mesmo jeito. Aí você vai falar assim: eu vou esperar terminar as primícias para me começar a fazer. Você não vai fazer, meu irmão. Se coloque, se posiciona. E sabe o que é essa palavra em terreno pedregoso, meus irmãos? Nós ouvimos da palavra que sai da boca do nosso pastor, que é um rio dentro dele. Quantos de nós bebemos dessa fonte, irmão? E muitos de nós estamos acostumados a beber dessa fonte e não irmos para o nosso secreto, não buscarmos na fonte de água viva, que é o Espírito Santo de Deus, quem revela e traz tudo de novo para nós. Nós estamos tão acostumados, conversando com o irmão aqui a hora que eu cheguei, o irmão do louvor, e ele falou assim para mim, falou assim: Danilo, mas que palavra foi aquela de ontem? E eu fico impactado como que a igreja não vem junto, como que a igreja não entra nesse lugar. Eu falei: sabe por quê, irmãos? Estamos todos acostumados com uma palavra forte, com uma palavra que sai da boca dele, e acostumamos com isso, e não buscamos mais em Deus, estamos esperando somente nele. Irmãos, esses dias atrás eu fui para a fazenda com um amigo meu, ele planta soja, e na metade do caminho eu falei com ele, falei assim: sua lavoura deve estar bonita demais, né, porque tem chovido muito esse ano. Ele falou assim para mim, falou: rapaz, estava bonita demais, porque choveu demais no começo, e muita chuva no começo, se a chuva permanecer, é muito bom, a planta vai embora. Mas eu peguei lá na minha cidade, pertinho de Catalão, em Pameri, a lavoura dele. Ele falou assim: mas eu peguei 8 dias de seca, eu nunca vi uma soja tão feia igual ficou a minha. Ela amarelou, começou a murchar. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque quando a planta, ela no começo tem muita água, a raiz não desce para o fundo para procurar água. Mas quando, irmãos, a planta, ela pega um tempo de sequidão, no começo, ela vai aprofundando cada vez mais, irmão, e ela vai buscar água. E a água, irmãos, todo mundo sabe do que eu estou falando da água. É do Espírito Santo. E quanto de nós, irmãos, paramos de depender do Espírito Santo de Deus e paramos de ouvir a Ele e estamos buscando em algo lá fora. Meus irmãos, domingo eu estava lá em casa cedo e eu sempre ligo a televisão quando a gente está de boa lá em casa, e eu falei: eu vou ouvir a palavra do Juscelio. O do Juscelio é cedo, e a Ana Luísa, minha menininha do meio, chegou perto de mim e falou: papai, vou ler um livro para você. E eu falei: minha filha, então tá bom. Ela começou a ler o livro e ela é danada, irmãos. Ela começa a ler o livro e fala assim: o que eu falei, papai? Olha a ilustração. E ela leu uma página, e eu olhando, Juscelio, acho que ele estava falando uma coisa de 4 minutos. Ele falou: me dá 4 minutos de sua atenção. Ela virou para mim e falou assim: papai, você gosta mais desse homem do que de mim, né? Ah, irmãos, aquilo ela me quebrou pelo meio. Falei: minha filha, desliguei a televisão e falei: fala. E eu não sabia, irmãos, que o Espírito Santo que queria falar através dela. Ela estava com um livro, eu com a palavra pronta, ela estava com um livro falando sobre semeadura, de um fazendeiro, da semente e da raposinha. Depois vocês procuram esse livro, irmão, que interessante. E ela depois falou: papai, isso é um livro bíblico, tem vários versículos da Bíblia do semeador. Eu falei: irmãos, não precisa de ir muito longe não, é só ouvir o Espírito Santo, ele está aqui dentro de casa. Irmãos, e
E o livro falava assim, eu vou ler o final dele. A semente, ela estava numa sacolinha. E a semente, ela não queria vir para a terra não, irmão. E tinha um fazendeiro. E a raposinha era do lado da semente. E o fazendeiro queria pôr a semente na terra. E a semente falava, não, mas está muito bom, está quentinho aqui, eu não quero ir para a terra. E ela no final fala assim, ó, que o fazendeiro, ele pegou a semente, irmãos. Eu fiquei lembrando lá atrás, o Espírito Santo me levou nesse lugar. Eu fiquei pensando, o fazendeiro, ele põe a semente no chão. E para ele pôr a semente no chão, nos tempos antigos, irmãos, eu vi a imagem lá, ele estava de joelho. Ali na historinha fala que o fazendeiro se ajoelhou e põe a semente no chão. Ele cava e põe. E depois ele foi lá, irmãos, e pegou a água e regou aquela semente. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite? Igreja do Senhor, ouça o Espírito Santo de Deus. Entra num lugar de intimidade com Deus como nunca antes. O pastor falou aqui no começo, irmãos, e o quanto eu preciso me depender de Deus. O quanto eu me vi um lixo quando eu não servi a Deus. O quanto eu me vi um lixo quando eu vinha para a igreja, irmãos. E foi aqui durante muito tempo. E nós bebia da fonte de domingo e ia embora. E bebia da fonte de domingo e ia embora. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para falar algo para vocês, meus irmãos. Que há uma fonte, há um Espírito Santo de Deus, que quando Ele pegar a sua vida, irmão, quando você deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, essa semente ela vai produzir a 100 por uns. Amém? E depois vai falar, irmãos, que aquela semente ela caiu na boa terra. E para chegar na boa terra, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus mexer em nós. O quanto, irmão, o preparo de uma terra ela dói. O quanto o preparo de uma terra, irmão, dá trabalho. E eu quero falar um pouquinho sobre o nosso coração. E a minha pergunta é: você está preparado para receber aquilo que o Senhor quer depositar sobre a sua vida, irmãos? Irmãos, eu andei por muito tempo. Eu vou trazer um testemunho depois sobre uma semente que eu lancei, meus irmãos. E eu lancei uma semente com lágrima. E por muito tempo eu demorei para colher essa semente. Sabe por quê? Porque o meu coração, o meu solo, a minha terra, ela não estava pronta para receber a semente. Que se eu recebesse algo que o Senhor queria me entregar antes do meu coração estar pronto, meus irmãos, o Senhor tinha me perdido. Eu dava muita atenção para as coisas desse mundo. Eu dava muita atenção para os prazeres desse mundo. Então qualquer coisinha que Ele colocasse nas minhas mãos, eu acharia que era o esforço do Danilo, eu acharia que foi por mim. Mas quando nós dependemos dEle, meus irmãos, é uma fonte que jorra, há uma água que nós vamos buscar mais fundo, há uma água que a raiz, ela desce para baixo procurando mais, e nós nunca saciamos, irmãos. Eu lembro daquela mulher samaritana, quando ela chega para Jesus e fala para ela, fala assim: eu quero uma água. E Jesus fala: mas se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. E eu fico olhando depois para o coração de Abraão, quando Deus chega e fala para Abraão: Abraão, eu preciso sacrificar o seu filho que eu te dei. Porque Abraão, todos aqui sabem, irmãos, por muitos anos ele viveu e não poderia ter filhos. E quando o Senhor entrega um filho a ele, o Senhor chega para ele e fala assim: Abraão, preciso que você sacrifique o seu filho. E Abraão na mesma hora fala assim: eis-me aqui, Senhor. E na hora que Abraão, irmãos, estava indo sacrificar o seu filho, e o que o Senhor tem falado no meu coração por esses dias: jamais eu quero seus filhos, jamais eu quero o seu recurso, mas eu quero o seu coração. Eu creio que naquela hora, irmãos, o
quanto é importante nós ouvir do Espírito Santo. Sabe por quê, Marcinho? Que se Abraão tivesse parado de ouvir o Espírito Santo, ele tinha matado seu filho. Se Abraão tivesse parado de ouvir a Deus, ele tinha sacrificado Isaac. Mas como ele estava conectado e o Senhor tinha o coração de Abraão e Abraão tinha o do Senhor, ele não deixou que o seu filho fosse imolado. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia lá em Salmo 126, 5. Eu vou ler o versículo 5 e o 6. Como é que está meu tempo aí, pastorzão? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo 125, no capítulo 4. No Salmo 126, irmãos, o 5 e o 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, irmãos? Nós estamos falando de primícias, nós estamos falando de consagrar o nosso ano ao Senhor. Primícia, o que é primícia, irmãos? É nós entregarmos o primeiro, entregarmos os 7 primeiros dias, como estamos fazendo aqui ao Senhor, para Ele consagrar os demais dias da nossa vida. Eu quero contar um testemunho aqui, irmãos, sobre uma semente com lágrima. Sabe, pastor Douglas, quando você ministrava ontem e depois você me contou que você chegou em casa e ficou chorando, você é pastora, e você falou: eu não sei como aconteceu tudo isso aqui, eu não sei como isso aqui se transformou no que transformou, mas o Senhor me falou, foi uma semente com lágrima que você entregou a Ele. E essa semente, eu lembro de você falar sobre quando você entrou no batalhão. Quando você entrou no batalhão, você dedicou o seu primeiro salário ao Senhor. E isso, irmão, guarda a nossa vida para o resto da nossa vida. Amém? E eu, num momento com Deus, irmãos, orando aqui na igreja, o Senhor me trouxe uma palavra e Ele falou assim: pastor Douglas, você tinha me falado que se eu podia ministrar aqui. E eu falei, e o Senhor falou comigo assim: filho, você lembra daquela semente que você plantou lá atrás, aonde muitos falaram que você estava ficando doido? Ah, meu Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu vou contar esse testemunho aqui. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, mas a minha família está aqui, eles lembram. Há muitos anos atrás, quando eu conheci a Kate,
né? A gente não era casado ainda, irmãos, e eu vinha de uma situação financeira. Eu creio que aqui na igreja ninguém nunca passou, eu acho, numa situação terrível como eu passei. Só minha família sabe. Eu lembro de eu chegar lá em casa e minha mãe chorando, e ela falava assim: o fulano vem aqui para receber meu filho. Ai, Jesus. E eu falava: mãe, fique em paz, o Senhor sabe de todas as coisas. Irmãos, no momento mais difícil da minha vida, eu abri um pequeno grupo lá em casa, e tinha um irmão que caminhava comigo lá. Eu não sabia nada da palavra. Ele falou: vamos abrir uma reunião, uma célula na sua casa. Eu falei: vamos. Isso deve ter mais ou menos 15 anos atrás. Aí eu vinha de uma situação financeira tão difícil, irmãos. O Senhor me quebrou todinho aqui, e eu comprei um pedaço de terra no Pará e tinha que vender algo aqui para acertar lá, e não deu certo. E meu irmão que está aqui estava lá, ele é o maior testemunho disso. Irmãos, e quando eu tive que ir para lá, tinha muita conta para acertar aqui, mas no meu coração eu falava: Senhor, eu vou voltar e eu vou acertar todas elas. E para que eu estou falando isso aqui, meus irmãos? Não é para me engrandecer, é porque se tiver alguém que já passou, está passando por essa situação, meus irmãos, há um escape para você. Ainda há um escape para você. Irmãos, se eu fui para o Pará e lá fiquei morando junto com meu irmão lá, e nós ficamos lá, eu acho que por uns 2 anos. E um certo dia, irmãos, nós viemos de lá e começamos a trabalhar junto aqui, eu e ele. Ele está ali. Eu amo a sua vida, viu, meu irmão? Porque quando não tinha ninguém para me sustentar, você estava lá. E se algum dia faltar alguma coisa para você, você conta comigo. E eu sei que se faltar, eu posso contar com você. Irmãos, resumindo a história, eu vim embora, né? E logo que eu cheguei aqui, eu conheci a Kate. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor colocou essa mulher de Deus na minha vida, e através dela, irmãos, eu conheci a Cristo. Passava muito longe de eu e minha família servir ao Senhor. Pelo contrário, nós andávamos em outros caminhos e não era a favor de crente. Mas o Senhor, quando Ele quer fazer algo, irmãos, Ele faz do jeito dele. Irmãos, e voltando ao assunto, eu estava caminhando com esse rapaz e nós começamos a fazer uns negócios aqui, irmão. E as coisas foram começando a dar certo. E um dia eu peguei e vendi logo no começo de tudo, vendi um caminhão de gado, de vaca para esse rapaz e dei um prazo para ele. O pessoal falou: esse rapaz está quebrando, ele está falindo. Passados uns 2 dias, esse rapaz faliu. E fui lá para acertar com ele. Ele falou: Danilo, eu não tenho nada para te pagar, eu tenho uma moto. Eu tenho uma moto aqui, se você quiser levar essa moto, eu te dou ela, você leva ela e a gente fica acertado. Irmãos, eu peguei essa moto e fui nos lugares para vender. Tive que pegar ela em valor mais alto. Na época eu me lembro, eu tinha achado 13 mil nela. E lembrando, irmão, eu estava numa estradinha que meu pai, que tinha confiado ela em mim, eu ainda nem tinha acabado de acertar com ele. Essa estradinha, eu me lembro, eu tinha comprado ela por 28 mil. Estou pondo cálculo mais ou menos só para os irmãos, não é para me engrandecer em nada, irmão, longe disso. E um dia terminou uma reunião lá em casa e o Senhor falou comigo: entrega a moto para esse irmão. E esse irmão, ele andava de bicicleta, um rapaz muito simples, um homem de Deus.
E eu sou grato pela vida dele, aprendi muito com ele. E eu falei: Senhor, você sabe minha situação, como que eu vou entregar uma moto para ele? Minha família vai me bater. Porque, irmãos, eu devia a minha irmã, eu devia a minha sogra, eu devia o meu pai. Eu peguei com todo mundo para a bomba não estourar. E o Senhor chega e fala assim: entrega a moto. Meus irmãos, eu falei assim: Senhor, mas não é comigo que você está falando. No outro dia, o Senhor chegou comigo e falou assim: entrega a moto para ele. Eu falei: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, confere isso no meu coração, não tire isso. Agora, se não é o Senhor, tire isso do meu coração. E a gente quer que tira, né, irmão? Porque na verdade, irmão, era tudo que eu tinha. Era o meu começo ali. E eu entreguei essa moto a esse irmão. Passada uma semana, e o povo falava: ele está ficando doido mesmo. É uma loucura, irmãos, mas para Deus. E o Senhor um dia chegou e falou assim: agora você paga os documentos da moto e põe a moto no nome dele. Eu acho que só a Cidinha sabe desse testemunho meu aqui, irmãos, que ela estava presente na época. E, irmãos, foi difícil. Eu paguei os documentos do jeito que o Senhor me pediu. E o que eu quero trazer para vocês, meus irmãos, que a gente leu aqui em Salmo 125, 126, no versículo 5 e no 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegrias colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com seus cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmãos, o que eu quero trazer aqui para essa noite para vocês? Não é sobre recurso. Irmão, se você não tem um recurso, entrega o seu tempo. Se você não tem o seu tempo, irmão, o que você tem entregado dentro da sua casa? No seu casamento, com a sua esposa, com os seus filhos? O que você tem entregado? Isso tudo é semente, irmão. Tudo na nossa vida é semente. Tudo na nossa vida é semente. E se passaram, irmão, depois que eu fiz essa semente, se passaram, eu acho que foi uns 13 anos. E um dia, na manhã, aqui cedo, eu não lembrava disso mais, irmãos, porque eu costumo obedecer a Deus. Se Ele manda, eu faço. E eu não lembrava disso mais. Um dia o Senhor falou claramente aqui no meu coração: meu filho, sabe aquela semente que você semeou na vida do fulano, foi com lágrimas, mas hoje eu quero te trazer a memória. Sabe aquela fazenda que você comprou lá da soja lá, que não tem como, as pessoas olham e falam assim: não existe jeito de você comprar. Muitos me perguntam como que você comprou, eu não sei. Eu falo: pergunta para Deus, que eu não sei. É através daquela semente que você semeou com lágrimas. E eu não quero aqui, irmãos, trazer e falar sobre recursos que eu tenho, que eu não tenho. Todos aqui conhecem o meu coração, longe disso. Mas eu quero encorajar você, irmãos, a semear. Que seja na vida do seu irmão, que seja na vida do próximo. Se você não tem recurso, irmão, semeia uma paternidade na vida de alguém. Semeia, como nós ouvimos daqui ontem. Sabe o que protegeu a vida? Eu sou ruim de cabeça. A vida de Mardoqueu, pastor Douglas, foi a semente que ele semeou. E essa semente livrou ele de ser enforcado lá na frente. E a semente que ele semeou, pastor Douglas, pegou uma órfã e pôs uma rainha. E o Senhor falando sobre isso ontem, sobre a história de Mardoqueu. E a todo tempo ele estava lá intercedidos. Irmãos, se nesta noite eu quero encorajar você. Se talvez você ainda não fez essa semente na sua vida com lágrimas, ou se você já fez, meu irmão, e você ainda não colheu, você vai lá na parábola do semeador, lá em Marcos 4. Você vai encontrar o porquê que você ainda não colheu essa semente. Talvez há tanta pedra, Senhor, no seu coração. Talvez há tanta mágoa. Talvez há uma falta de perdão. Talvez há muito espinho, irmão, muita praga. Porque quando você lança semente sobre a terra,
Se você não vir e pulverizar a praga, ela nasce primeiro do que a semente. E aí ela mata a semente, sufoca, acabou. Você perdeu sua semente. Então é tempo, irmãos, como foi falar de coração aqui, de nós sondarmos o nosso coração e falar assim: Senhor, qual o motivo que eu não tenho colhido na minha vida? Senhor, qual que é o motivo que eu tanto tenho semeado? Eu trabalho na igreja, eu ajudo, mas às vezes, irmão, seu coração precisa de se liberar algo que está dentro de você, que só você e Deus sabe. É por isso que eu falei mais cedo que nós precisamos entrar no Senhor. E quando a gente entra no Senhor, Ele nos faz lembrar de algo, irmão, que nós precisamos ressarcir alguém. E o Espírito Santo me fez lembrar que agora nós saímos de uma escola e o pastor falou sobre ressarcir as pessoas. Se você defraudou alguém e aquilo estava travando sua vida, irmãos, eu lembro, e o meu testemunho, eu vim do Pará, e o Senhor me abençoou tanto, irmãos, e eu paguei todas as minhas dívidas. E minha mãe ficava me perguntando: meu filho, você pagou fulano? E vinha no meu coração assim: ah, mas que cara é tão rico. E eu devia 10 mil para ele, irmão. E eu saí da escola um dia daqui, e o pastor Douglas nessa escola falou assim: se você já defraudou alguém, não é que a pessoa precisa, que muitas das vezes, irmão, a gente pega emprestado e fala: ah, a pessoa não precisa, eu não vou acertar. Meus irmãos, e o Espírito Santo trouxe claramente sobre mim e falou assim: acerta com fulano. Então eu quero te falar, mãezinha, eu fui lá e eu paguei ele, viu? Ela virava e mexia, ela me perguntava: meu filho, Deus te abençoou, você pagou o ciclano? Irmãos, e quanta humilhação nós vivemos, quanta humilhação minha mãe viveu. E eu creio que é para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Muitas das situações que a gente passa em nossas vidas não é para te destruir, mas é para te forjar, é para te levantar. O Senhor nunca quer nos derrubar, irmão. Ele sempre tem uma palavra para nós de edificação. Então, que nós possamos nessa noite sondar o nosso coração e falar: Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo de ruim no meu coração. Abre lá em Jeremias, irmão, rapidinho, pastor Dor, já vou terminar aqui. Jeremias 17, o versículo 9 e o 10. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado é o teu nome, Jesus. Jeremias 17, 9 e o 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aleluia, Jesus. Irmãos, então, aqui em Jeremias, ele vai dizer que nem nós mesmos, Vanessa, conhecemos nosso coração. Nem nós mesmos conhecemos nosso coração. Muitas das vezes, eu falo que amo o pastor Bruno, e a hora que ele vira as costas, a gente já está ali numa rodinha, falando, criticando. Irmão, isso trava a nossa vida de uma forma que nós não tem nem noção. Irmãos, quanto tem falado com os que têm andado junto conosco, quando começa uma conversinha, irmão, eu falo assim: gente, não vai edificar nada, não vamos levar essa conversa para frente, não, vamos parar aqui. Nós precisamos sondar o nosso coração, irmãos. Se você não pode ajudar a pessoa, não prejudica ela não. Se você não pode ajudar, vai para o seu quarto, dobra o seu joelho e ore por ela.
Sabe por que muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, irmão? Sabe quando, Luiz, Deus chega e muda a vida de Jó? Quando o Senhor chega e pega Jó orando pelos seus amigos. E sabe o que eu entendo? E o Senhor chega, eu não vou ler lá para não tomar tempo. E o Senhor chega e fala assim para os amigos de Jó. Fala, ó, pela oração de Jó, eu mudei a sua sorte. E Deus chega para Jó e fala assim: Jó, enquanto você orava pelos seus amigos, eu mudei a sua história. Irmãos, é tempo de nós deixarmos de muito mimimi, de muito tititi, intercedermos uns pelos outros e ser uma igreja forte no Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu queria chamar os irmãos. Se por algum motivo, irmão, você tem tanto plantado e não tem colhido, e se por algum motivo você tem plantado, irmão, e está demorando a sua semente, irmão, a minha, que eu plantei com lágrima, demorou de 13 a 15 anos para me colher. Mas sabe por quê que demorou desse tanto? Só por causa do Danilo, porque a semente está pronta. A semente, ela é sempre boa, irmão. A semente é Cristo. É nós que atrapalhamos a semente. A semente, pastor Beto, ela é boa. E muitas das vezes nós nem lançamos ela, sabe por quê? Ela quer ficar no nosso bolso, como no livro da Ana Luísa, ela quer ficar dentro do bolso, quentinho. E muitas das vezes, irmãos, passando dificuldade perto de nós, não tem um irmão nem para dar um abraço. E eu quero dizer aqui, igreja, como nós estamos à frente do social, não passa dificuldade sozinho, não. Não passa dificuldade sem a gente saber, não. Por favor, tenha um coração humilde, quebrantado. Você chegar e falar assim: Danilo, eu estou precisando de uma cesta, estou precisando pagar uma energia, eu preciso, porque eu estou desempregado e eu vou arrumar um emprego, irmão. Você não pode muito bem entrar num lugar de acomodismo também e querer só vem a nós, porque você perde a semente, irmão. O que te prospera é você semear. Amém? Glória a Deus. Então, se essa palavra falou no seu coração, que você vem à frente e fala: Senhor, eu nunca dei conta de semear, meu coração é travado, eu não consigo semear na vida de ninguém, eu não consigo liberar perdão, eu não consigo. Eu estou sentindo que há algo na minha vida que precisa ser mudado para que eu saia dessa situação financeira. Eu queria te convidar para você dar um passo à sua frente, irmãos. E se você tem semeado, irmão, com lágrimas, e o Senhor tem visto suas lágrimas, eu quero te convidar para você vir aqui à frente, irmão, que o Senhor vai mudar a sua história em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, enquanto os irmãos vêm vindo à frente, o Espírito Santo me trouxe no meu coração. Se tem alguma mulher aqui que está com vontade de engravidar, irmão, ou que tem vontade de ter filho e não consegue, meus irmãos, começa a semear. Irmã, semeia na vida de filhos órfãos, que ontem ouvimos tanto sobre filhos órfãos. Ah, Jesus. Ah, meu Deus. O Senhor me faz lembrar de tantas coisas, irmãos. Todos que estão, que conhecem a minha casa, conhecem a minha família, e o Senhor me trouxe muito claro aqui no meu coração. Por isso eu quero chamar aqui mais uma vez. Se tem alguma irmã que está com desejo de engravidar, irmãos, e que está difícil, irmãos, eu quero falar para vocês uma coisa. Quando eu me casei com a Kate, nós fomos no médico e ela não estava engravidando. E o médico falou, ela tem problema de engravidar. E eu lembro que precisava tomar remédio, irmãos. Eu lembro que precisava de um determinado tratamento. Nós fomos lá no Dr. Yuri, irmãos, e esses dias o Senhor me falou claramente: meu filho, sabe por que eu te entreguei essa família?
Porque você pegou o coração da Kate, e quando ela olhou para o Igor, jamais ela viu ele como um órfão, ela sempre pegou ele como um filho. E isso é semente, meus irmãos. Isso é semente que muitas das vezes mulheres não conseguem dar um abraço para uma criancinha carente, e o Senhor trava o útero, o ventre. Que nesta noite o Senhor possa encontrar mulheres que se quebrantam e possam entender e falar assim: eis-me aqui, é por isso. Se você não consegue dar um abraço, se você não consegue adotar uma criança, dê pelo menos um abraço. Isso vai destravar a sua vida, minha irmã.